Sejam bem-vindos a mais um episódio do TrulyCast, o podcast da Truly Offices. Hoje, 21º episódio, retornando depois de uma longa parada, mas estou com convidados especiais. Fui iluminada essa semana por trazer profissionais da educação física que nós tivemos essa semana a data do profissional de educação física. E convidei meus professores, em particular, com muito carinho, para trazer aqui para nós batermos um papo. Roberta Louise, minha professora de Zumba. E o Fabrício Rego, meu professor de tudo, né, Fabrício? Mais ou menos isso. Fabrício já foi nosso personal, já fez funcional no meu prédio, já fez funcional na academia. Então, atualmente, eu tenho ido para as aulas de funcional. Tá ótimo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Prazer muito grande estar aqui, viu? Que bom. Obrigado pelo convite. E a gente tem uma relação ótima, pessoal e profissional também, né? Nós temos amigos em comuns, né? Sim. Que é muito legal. Gostaria de aproveitar esse momento para fazer assim, uma homenagem ao nosso querido Leonardo Cabral, que se foi para a casa do pai e que com certeza estaria aqui com a gente vibrando por esse episódio. Também parabenizar aos meus queridos amigos, Ari, que é o dono da Top 3, a Núbia, idealizadora da IBBL, o Jonathan, meu professor de tênis, o Arthur, professor de tênis aqui do projeto de tênis em Pilares, são todos, fora os outros que eu realmente esqueci agora, aqui no momento, mas eu gostaria de homenagear todos vocês, profissionais, que trazem alegria. E o nosso episódio hoje é o Corpo em Movimento. Beleza. Deixa eu só fazer um adendo. Você falou Pode. do Léo, e aí, como a gente se conheceu também Através dele, Isso. O Léo, ele basicamente, nos últimos 10 anos pra cá, ele já fazia parte da minha vida desde o primeiro período de faculdade, porque meu Atlas de Anatomia foi ele que me emprestou sem eu saber quem ele era. Olha, que legal. Assim, teoricamente, porque a gente tem um amigo comum. E como a gente está falando também no espaço de empreendedorismo, Isso. ele totalmente mudou o meu modo de pensar de educação física por causa disso. Então, assim, além de ser um amigo especial, era o meu mentor profissional dos últimos 10 anos. É bom até a gente falar, né? Porque, assim, o podcast, ele começou com a ideia de divulgar, para vocês que não sei se conhecem a fundo, né? Divulgar os clientes do coworking, falar sobre empreendedorismo, falar sobre as dificuldades de cada um, contar a história de quem fez mudança, de transformação e mudança, né? De profissão. Até esqueci a palavra, né, agora, mas tudo bem. E o Léo, realmente, ele era um cara muito empreendedor. E eu não vejo educação física, hoje, mais como só o professor de educação física do colégio, nem aquele que está na academia. Eu vejo como um empreendedor. E aí, antes, eu queria saber um pouquinho da história de cada um, como foi. Se a Roberta puder contar um pouquinho, porque a Roberta hoje é professora de dança na academia, só que ela é professora de outras academias e ela faz de tudo nas outras academias. Eu já falei, tem que fazer jump, né? Tem outros professores na academia que eu realmente não consigo por conta do horário de eu estar lá, mas a gente vê o movimento. Roberta dá aula de jump, dá aula de pilates, dá aula de tudo, localizado. De tudo mas um pouco. Eu sei que você não veio da educação física. Então, conta pra mim como é que foi essa transformação, essa mudança, né, de carreira até chegar à educação física. É um papo muito gostoso, né? Porque, assim, quando você é adolescente, a gente tem vários sonhos na cabeça, né? Eu sonhava em ser médica. Então, quero ser médica. Minhas amigas, também. Aí depois eu fui ver, não é minha praia, não, e tal. E aí eu falei assim, já sei. Gosto de esporte demais. Eu sempre joguei todos os esportes, você imaginar, de menino, futebol, basquete, handball, jogava tudo. E aí eu falei assim, já sei, vou fazer educação física. E na época, meu pai tinha uma autoescola, né, que hoje é Centro de Formação de Condutores, naquela época se chamava autoescola mesmo, e ele tinha várias. E aí ele falou assim, não, você vai fazer administração para tomar conta da empresa. Aí eu falei assim, não, mas eu não quero fazer educação física. Não, você vai fazer administração.
E assim, como uma boa filha, obediente, eu fui fazer. Eu sempre gostei muito, a administração também tá, né, assim, dentro de mim. Mas eu queria muito a educação física, eu me imaginava muito dentro da educação física. Enfim, não fiz. E a faculdade, quando eu comecei a fazer a faculdade de administração, ela ao longo mudou de 4 para 5 anos. Sim. E aí, quando eu já estava chegando no 4º ano, que veio com a nova, mais um ano, eu falei assim, não é possível. E aí, várias coisas aconteceram. Aí eu parei, não me formei em administração. Eu já estava quase, mas não me formei. E aí, a vida tomou outros rumos. E aí, me casei, tive filho e tal. E aí, quando eu cheguei com 40 anos de idade, me encontro, assim, muito acima do meu peso. Não feliz por, né, não conseguir realizar meu sonho, que eu queria muito me formar. E eu não era um ser humano feliz, né? Uhum. E assim, é muito ruim quando a gente chega em certo momento da nossa vida e vê que a gente não fez o que a gente queria fazer. E aí eu, né, já estava, né, um pouco acima do meu peso e aí fui para academia. E lá me encontrei com as aulas de dança, que foi uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Eu sempre fui muito envolvida com arte, música, cantei em coral, fazia aula de canto, que eu achava essencial para melhorar mesmo a voz. Então, assim, comecei a fazer as aulas de dança. E por uma influência do meu pai, que adorava Trio Los Panchos. E a gente ouvia muita música latina em casa, muita. E aí eu me identifiquei e fui saber o que era uma aula de zumba. E aí fui lá saber que, na verdade, a zumba não é um ritmo, né? Muita gente acha que a zumba é um ritmo. E não é o nome de um programa, é uma marca registrada. E aí eu fiquei apaixonada pelo ritmo. E aí comecei aquela aluna lá atrás, lá de final de fila. E aí fui melhorando até colar na professora. E aí colei na professora, e uma professora muito boa, e dançando e tal. E eu me apaixonava. E aí em algum momento eu falei assim, eu vou fazer zumba. Do nada, assim, eu falei assim, eu vou ver qual é. Aí ela falou assim, não, faz, porque aí quando eu saí de férias, tinha muita dificuldade quando ela saía, não tinha aula, não tinha professor. Não tinha. Aí a gente ficava um mês desesperada, não né? Foi igual o seu caso, né? Depois a gente conta como é que foi. Como eu te conheci, né? E aí acontece que aí eu falei assim, eu vou fazer. Na época, meu ex-marido, ele estava passando por um processo seletivo, na verdade, e a gente ia se mudar para Portugal. Eu falei, gente, eu vou fazer o quê em Portugal? Na época, eu fazia transporte escolar. Eu fiquei 15 anos fazendo transporte escolar no Meia. Nossa! 15 anos. Eu adorava, porque eu amo dirigir. Dirigir. E, né, vim de uma família... Meu irmão trabalha com direção defensiva, meu pai sempre deu aula, então realmente veio do sangue. Então, eu gosto muito de dirigir. E aí, fiz 15 anos de transporte escolar para poder cuidar dos meus filhos. Então, hoje eu tenho o Arthur com 21, Adriel com 13, mas antigamente eles eram pequenos e eu não queria trabalhar e ficar fora muito tempo, porque eu queria levar ele para as atividades, inglês, futebol, natação, tudo eu levava. E assim eu escolhi, mas assim, por mais que eu gostava, não era o que eu queria. Enfim, aí ele ia passar para Portugal, eu falei, o que eu vou fazer em Portugal? Eu falei assim, curso de zumba. Aí entrei. Houve, assim, né, uma certa resistência dele, ele não queria deixar, porque, assim, eu não conhecia ela fazendo dança. Agora ela vai ser dançarina agora, porque ainda, infelizmente, existem alguns tabus, né, que precisam ser quebrados. E aí eu decidi fazer. Eu falei assim, olha, eu vou fazer você financiando ou não. É bom você financiar, mas senão eu vou fazer de qualquer jeito. Ele, não, eu vou financiar. E assim ele fez, financiou. E aí, mas assim, não acreditou que eu fosse adiante. Mas eu fui. Bati de porta em porta, não conheci absolutamente ninguém. É muito legal eu ter a oportunidade de falar isso, porque muita gente acha muita coisa, e aí eu acho que eu vou para a câmera da verdade. Você pode ter uma câmera da verdade? Pode ir, com certeza. Fala direto. Eu vou falar direto para as pessoas que achavam que eu fiz educação física porque sempre tive alguém por trás me empurrando, né? Ela conseguiu isso porque ela é a esposa de fulano de tal, de falar que a gente vai falar ainda. Então, não, eu não conheci ninguém, não fui estagiária de ninguém. Eu fui por meios, das minhas perninhas e, lógico, né, Deus me direcionando, porque sem ele a gente, né, não consegue nada. Então, assim, por outros motivos, eu acabei me separando. Ele não foi para Portugal e aí eu falei assim, não, vou fazer o que eu sempre quis. Então, eu fiz o curso de zumba, consegui a primeira vaga na academia no Engenho de Dentro, que foi uma amiga que me deu a oportunidade, que é aquelas coisas que a gente fala assim, parece que coincidência, mas não existe. Isso. Eu liguei para amiga minha que fazia transporte e o marido dela é dono de uma academia no Engenho de Dentro.
E aí eu falei assim, eu queria te ligar. Não, tô te ligando aqui toda sem graça, tal, porque eu fiz o curso de Zumba. E aí quando tiver uma oportunidade, mas eu não parei. O transporte, não parei. Você ficou ficou com os dois. Até conseguir, né, de repente andar com as próprias pernas. E aí eu falei assim, dá uma oportunidade. Ela, você tá brincando? Você fez o curso de Zumba? Eu falei assim, filha, todo sem graça. Achei que ela fosse, né, me zoar. A gente demitiu hoje o professor de Zumba. Que sorte. Na hora, Aí eu falei, tinha que sério? ser. Ela, a vaga é tua. Eu falei assim, mas você nem me viu dançando. Pô, Roberta, é você, né? Então, eu sempre tive facilidade de lidar com as pessoas. E ela falou, cara, pode deixar, vai lá, que a vaga é sua. E assim comecei, humildemente, com 2, 3 pessoas. Aquela mudança de professor é horrível, né? Quando você entra no lugar de um professor querido. E aí eu fui. Aí depois, no dia do curso de Zumba, eu olhei assim, fiquei assim, caramba. Eu sou professor de educação física, Ai, mó vergonha. O que eu sou? Eu sou nada. Não, mas eu posso fazer o curso? Não, você pode. Você não pode fazer certos movimentos fitness. Você vai usar mais o Zumba Dance. Porque existe o Zumba tem isso Fitness. Também. É aquele até do videogame, né? Que tem um que era no Xbox, que tinha negócio... Tem. Zumba? Zumba, assim tem as coisas de Zumba que você faz em casa. Eu comprei e não usei. É porque eu tenho PlayStation. Tem os stickers, né? Os meninos PlayStation, dança com as meninas. Ai. E aí ela falou isso. Eu falei assim, não, mas eu preciso entender do corpo humano. Eu não me dei satisfeita ali. E assim, eu não conhecia ninguém mesmo da educação física, eu não conhecia ninguém. Para você ter noção, para falar assim, eu não conhecia ninguém. Conhecia o Ivo e conhecia a Aline, porque foram professores meus, porque eu fui aluna da Norte Shopping, da Bodytech. Eu fui aluna. Eu e meus filhos, a gente era aluna. Eu era aluna do Ivo. E você vê como as coisas de Deus realmente são na hora, que tinha Zumba na época, mas eu nunca tinha feito aula. Nunca fez, aí viu? Nunca e eu fiz, também só fui fazer em outra situação. E tem Zumba há muito tempo no local. Né? Muito tempo. Então, e aí, quer dizer... E aí, acabou que eu falei assim, não, eu preciso entender como funciona o nosso organismo. Se alguém passa mal na sala de aula, eu vou fazer o quê? Porque como é que eu vou atender aquela senhorinha de 50 anos com problema de osteoporose no joelho e contropatia e tal, fazer... Eu não sabia, eu falei assim, não, eu não vou querer lesionar ninguém. É a mão no joelho, aquela coluna lá o tempo todo, como é que eu vou? Eu tenho que dosar isso. E aí, no final do ano, sem falar pra ninguém, eu fui lá na Celso, sem saber que a Celso tinha nome, que era boa pra educação física, era perto da minha casa. É o nome hoje, né? Sim, hoje ela é a faculdade de referência de educação física. Tem muita gente. Ela iniciou como psicologia, né? Como referência. Hoje, educação física. Muito boa, grande muito parte boa. forma, Assim. E aí eu peguei e fui pra lá, porque era perto da minha casa. Bom, eu vou lá, faço transporte, meus filhos estão aqui, eu vou lá rapidinho e tal. E eu já me vi sozinha com os dois. Então eu tava com um desafio nas mãos. Fazer aula de Zumba, fazer a faculdade e continuar com o transporte, que era o que pagava as minhas contas. Sim. Então eu não podia deixar até me formar. E assim eu fui. Quando eu cheguei em casa, fiz um vestibular lá, depois de anos sem escrever uma redação. Aí eu fiz. Confesso que não é a coisa tão difícil assim, né? Não é, ela passou no vestibular. Não é uma coisa assim tão difícil. Mas pra quem tá parado há muito tempo. Sim, mas também não é uma coisa que, né, você tem que ter um mínimo de conhecimento. E aí eu fiz, e quando eu contei para meus filhos, ficaram muito felizes, muito orgulhosos. Legal. Meus filhos sempre foram os meus maiores incentivadores, sempre. Que bacana. E assim foi. Eu não conhecia ninguém, fui e me destaquei. Logo no primeiro período fui representante de turma. E fui galgando, eu acho que eu já falei demais, né? Não, então... já tá pra gente entender. Então, essa transição de carreira passou da administração para o transporte público, escolar, né? Da transporte escolar. E para chegar a professora de dança e hoje professora de educação física. Isso. Então, assim, teve um caminho. Fabrício, foi o mesmo? Não. O meu, então, vamos lá. Não, mas eu vou reduzir. Eu vou resumir um pouquinho. Que, na verdade, o que acontece? Como eu já contei algumas vezes essa história, na adolescência eu lutava judô, mas não me influenciou em nada para esporte. A educação física da escola sempre foi a educação física, toma aqui menino para lá, menina para cá, aquelas coisas que acontecem normalmente. Que não, eu conheço profissionais ótimos hoje que não fazem isso. Que ótimo, que bom.
Mas na minha época, lá ainda mais escola municipal, então não sei o que, vai lá, joga bola, e acho que isso era educação física. E hoje mudou muito. E aí, na adolescência, para fase adulta, ali eu comecei a me tornar um músico amador, grupo de pagode, tá, não sei o que. Falei, não, tem que estudar música. E aí, minha mãe sempre me apoiou em tudo na minha vida. Meu pai já tinha falecido, já tinha um tempo. E aí eu falei, vou fazer faculdade de música. E eu já fazia exercício físico e tal, né? Fazia musculação, até porque pagodeiro usava buzinha de tricô, tinha que estar com o bracinho de fora. Pra ficar fortinho, né? Pra ficar tocando. A buzinha de tricô, E aí eu falei, não, tem que ficar, tal, não sei o quê. E aí o que aconteceu? Falei, vou fazer faculdade de música. Fiz alguns cursos, estudei um pouco de música, falei, vou fazer. Aí só tinha no UFRJ. E aí a UFRJ era só música clássica. E aí, hoje ainda existem algumas faculdades que tem que fazer prova tipo específica, e a de música. Eu falei, não, vou fazer assim mesmo. Cara, eram instrumentos, era caixa de terceiro, de não sei, não era caixa de guerra de escola de samba, porque senão eu tocava. Mas era uma caixa de não sei o que, e marimba. Falei, cara, o que é marimba? Eu perguntava para as pessoas que tocavam música comigo, eu falei assim, não sei nem o que é isso não. Aí eu decidi desistir, estudei um pouco de música, e aí só que nessa época, paralelamente, eu ajudava um amigo meu, que foi o maior influenciador para fazer educação física, que foi o Bruno, e ele organizava nas academias, né? Ele foi meu primeiro professor de educação física. Ele falava, vou lá na academia do Bruno. Bruno é estagiário. Na época, não posso... Aqui eu posso falar, mas na época não tinha uma regulamentação, não tinha fiscalização. Hoje em dia não dá mais, não. A fiscalização chega dura, vai preso. Vai atrás Só que na época não tinha tanta fiscalização assim. E aí o Bruno já estava se formando, e escrevia minhas séries e tal. Só que eu já fazia exercício e o Bruno acabou... Aí ele começou a trabalhar em altas academias... lá na Zona Sul e tal, não sei o quê, uma grande academia do Brasil e tal, não sei o quê. Aí eu ajudava ele organizava, pegava kit pra galera de corrida de rua, sem ganhar nada por isso. E eu ia lá como um estagiário, sem fazer educação física. Ajudava ele a montar barraca, não sei o quê. Cara, eu comecei a frequentar aqueles ambientes de academia. Maravilhoso. Que, cara, é impressionante como é que o negócio me contagiou. Ele falou, cara, faz. Eu tava vendo, né, que aquele negócio, cara, dá... Pô, maneiro esse ambiente aqui, tá não sei o quê. E aí, vou fazer. E aí o mais engraçado que tu falou o negócio do vestibular, eu conto sempre essa história. Que o ano que eu entrei pra faculdade, eu fiz Estácio de Sá, foi o ano que foi pro Fantástico, que um analfabeto tinha passado na prova, porque era múltipla escolha e não tinha redação. Era múltipla escolha. Ele foi lá fazendo tudo todo e mundo passou. entrava, já era uma faculdade particular. Aí, Era só não zerar. Eu fui, era isso. E assim, eu fui, cara, tu vai fazer estágio. E na época, tipo assim, pagou, Gama Filho, entrou, era né? mais ou menos Pagou, isso. entrou. Gama Filho, que era a grande faculdade particular de educação física, referência total, o FRJ, a UERJ na parte de escola. Tu vai fazer estágio, não sei o quê. Resumo, me formei, entrei pra faculdade, e no ano que eu me formei, teve o primeiro ENAD, que era a comparação das faculdades. Educação física da Estácio foi a segunda melhor do estado. Olha. Só perdia para o CP lá de Petrópolis. E aí eu fiz a faculdade, eu saí disso aí porque me descobri, assim, através de academia. Eu queria muito trabalhar com projeto social, né? Porque eu falei, cara, o esporte... ele leva muito mais fácil você conseguir. E hoje eu trabalho com projeto, mas isso daqui a pouco eu falo. Mas hoje eu trabalho com projeto social e vejo que não é bem assim. É muito difícil você conseguir patrocínio, essas coisas e tal. Mas a minha história foi um pouco diferente da Roberta, porque eu me encontrei perdido em pouco tempo. E assim, os filhos dela foram incentivadores, porque ela fez a faculdade um pouquinho mais tarde, eu não tinha feito, mas minha mãe sempre me apoiou em tudo, né? E ela foi a grande financiadora, basicamente, de tudo da minha vida. Sem questionar. Ela Não, foi sem lá, questionar. foi pagando. Sem questionar e até por causa dela, porque ela era professora do município, ainda tinha um desconto na faculdade e tal. E aí foi tudo, tá tudo bem. A questão o tema, né, que eu trouxe assim de corpo em movimento, não só por conta da dança, né? É de tudo, assim, toda vez que você sempre estava dando aula, você sempre fala, bora, movimento e tal, e a gente vê que tem muito idoso na sua aula, né? Mais até do que da Roberta, mas tem. E isso eu acho muito interessante, né? A gente estava fora dos bastidores aqui, a gente estava falando com relação à importância do movimento do corpo que foi na pandemia. Como foi para vocês esse tempo?
Tipo, pode a Roberta responder primeiro? Fica à vontade. Ou você... A gente estava junto na pandemia, né? Sim. Mas eu posso até dizer um pouquinho, mas aí a Roberta, como é que foi? Porque você já era professora, já dava aula. Como foi? Você... Assim, por que eu tô falando isso, né? Porque assim, como eu quis trazer essa questão do corpo em movimento, foi uma época que todo mundo parou. E as academias fecharam. Né? E como você fez e como foi esse tempo para você? Foi bem assustador, porque eu soube da pandemia em janeiro, quando o pediatra do meu filho falou: vocês estão sabendo aí o que está vindo? Aí o meu filho, que é um intelectualzinho, falou assim: não, já estou sabendo. Eu olhei assim e falei: já. O que está vindo? Aí ele falou assim: mas... Aí eu disse: não, meu filho falou assim: mas eu acho difícil vir para cá, assim, ele... Aí meu pediatra falou assim: não, vai vir. Vai vir, vai fazer isso em janeiro. Mas eu fiquei assim, quando realmente veio, depois do carnaval, que veio o boom, que falou assim: a gente vai fechar. Eu falei assim... Aí eu lembrei da conversa com ele. Eu falei assim: caramba, ele estava certo. Eu falei: e agora? Aí primeiro era 15 dias, né? Isso. Lembra, gente? Sim. Ficou 15 dias só. Isso. E aí eu falei assim, primeiro sendo bem egoísta, eu falei: ai, que bom, 15 dias para descansar Todo mundo gostou de ficar. Todo mundo pensou: primeiro vou ficar mês, em casa. todo mundo gostou de ficar em Nossa, casa. que beleza. E aí, assim, lógico que o corpo já foi sentindo. Mesmo o meu, que a gente já está acostumado, a gente vai, né, trabalha com isso todo dia. E aí eu falei assim: não, a Zumba foi, assim, pioneira em fazer um programa para o profissional. E assim, a gente paga $35 por mês para poder levar a marca. Então, assim, a Zumba a Zumba não é... A Zumba tem uma marca é uma e você marca, paga... E eu não posso dizer que sou você... instrutora se eu não pagar mensalmente $35. Que maravilha. Tem outras marcas que são assim, mas é legal o existir. CrossFit, CrossFit o nome também CrossFit é uma marca. É uma registrada. O método, bacana. né, a metodologia é CrossFit e tal, que eles criaram, pegaram o cross-training. Então, se você não pagar o CrossFit... Por isso que tem muito boxe hoje... A gente aqui tá falando de negócio. Muito boxe hoje fala que é cross-training, é boxe, não sei o que, ele bota um boxe. Não pode usar usar crossfit. CrossFit Não tem pode que pagar. porque não paga. Porque não paga. Por isso o cross-training. Isso. E a Zumba, ela veio nessa pegada também. Então, assim, ela criou um programa muito rápido, assim, numa rapidez absurda pra gente não ficar. Ela suspendeu esse pagamento no mundo inteiro. Os instrutores ficaram sem pagar. Isso eu achei, assim, absurdo, né? De bom, né? Sim. Óbvio. E aí ele criou uma plataforma que foi se desenvolvendo ao longo do tempo e a gente começava a dar as músicas ali. Até isso acontecer, aí a gente foi pro Instagram mesmo, não tinha jeito, e a gente pedia contribuições, porque... até você ter dinheiro, até porque parou. A gente, então, trabalhava com festa, com né, recreação e tudo mais, tudo parou. Então, eu tenho a carteira assinada, mas e quem não tinha? A gente também não sabia como é que ia ser, né, a princípio, né? Como é que a gente ia ficar, porque se a gente não estava dando aula, a gente não recebia. Então, assim, houve um empenho muito grande das empresas, né? Porque elas também não tinham esse feedback do governo e aí que também não podia passar pra gente. Então, assim, foi bem complicado. Mas a gente se virou dando aulas online pelo Instagram. Foi aquilo até que eu estava comentando que, assim, como eu e meu marido, a gente trabalha com isso, educação física, como trabalha com dança, todo mundo acha que a gente dança o dia inteiro. A quantidade de aulas que você dá por dia, eu acho que você dança o dia inteiro. É verdade. E assim, a gente nunca tinha feito uma coreografia juntos, nunca. E aí ali a gente parava para ensaiar, vamos ensaiar. E aí foi a parte que eu mais gostei da pandemia, porque eu tinha muita vontade de estar com ele. Dançando e aí a gente fez um canal, a gente até criou o Couple Zumba. Você tem um canal? Não, a gente tinha feito só pra... Depois passou a pandemia. Porque agora rompeu. Tem o seu, né? Tem o seu. Os agora seus tem só o vídeos meu, que você Roberta Louise Zin. E aí Zin é a abreviação de Zumba Instructor Network. Então, eu só posso usar... Gostou? Gostei. E eu usando Fabicílio de Silva Relo. Caramba, fui humilhado agora. Adorei. Caramba, não falo nem dessa história. Instructor Network. Não sei nem e assim, $35 pra gente, tem muita gente que fala assim, é um absurdo. Realmente, pra nossa realidade brasileira, $35 é muita coisa, porque o dólar oscila, né? Então, quando o dólar tá baixo, pô, maravilha. Mas, ultimamente, ele tem dado, né, uma crescida aí. Todo mês a gente tem pago um pouco mais. Mas, a nível mundial, é o mesmo valor. É taxado mundialmente $35. Então, bacana. assim... E, assim, não é só isso. Você, então, só leva a marca e paga $35? Não.
a gente tem uma série de vantagens aí que a gente Sim. pode ir falando ao longo. Mas você perguntou especificamente sobre a pandemia, Sobre foi a isso. pandemia. E assim, as pessoas deram feedback pra gente, assim, absurdo. Cara, se não fossem vocês, a gente tava Imagina, ferrada. E assim, foi maravilhoso. E eu ainda só dei aula de Zumba, porque eu ainda estava no meu último ano da faculdade. Ah, então na época era só a dança. Só a dança, eu não podia dar nenhuma outra atividade. Era só a dança. E o Fabrício já entrou eu já com a parte, já estava dando personal. Eu trabalhava na academia e nesse ponto, vou falar o nome da Baritec, ela foi muito justa com a gente. Eles conseguiram fazer esse esquema do governo, Sim. como se tivesse mandado a gente embora, a gente foi recebendo como se fosse um seguro-desemprego. Eles tentaram fazer tudo e a gente tinha um suporte muito grande, tá? Muito grande. Não mandou ninguém embora. Não mandou, não. Foram algumas pessoas até mandadas, mas foi, assim, uma grande parte. Eles tentaram enxugar bem, tá? Só que, assim, a minha esposa estava grávida, no meio da pandemia, num desespero total. Eu não podia ministrar aula, 90% do valor que eu tiro hoje é de personal. Hoje 99, mas na época tirava muito. E eu tive algumas pessoas que me salvaram, assim. A Catari, a gente no distanciamento, você ali, você aqui, perdão. E fica com máscara e tal, depois até que o Miguel já tinha nascido. A gente ainda ficou assim. Mas a parte do online foi o melhor de tudo, que foi o seguinte. Eu dava aula para uma pessoa de uma família, dava aula. Quando entrou a pandemia, a família inteira começou a fazer. Viram assim, a necessidade também. As pessoas, por falta do que fazer, ou era live de cantor, Isso. ou era novela antiga, ou ficava vendo notícia desesperada que o negócio não melhorava. Que aquilo era horrível. Ou então ela ia fazer exercício físico que movimentava ali e deixou. Então, assim, muita gente hoje... Eu falo assim, eu comecei a fazer exercício na pandemia. Muita gente. Então, assim, se não fosse os profissionais de educação física na pandemia, e obviamente que o pessoal da cultura, que deixou muita coisa, a parte mental, foi demais. Mas a gente mexeu... Trouxe uma leveza, na verdade. A cultura trouxe uma leveza. Não, total. E isso o lance do movimento, porque assim... Hoje a Roberta dá aula de Zumba, né? Vamos fazer esse link aqui nosso, né? Eu já dei aula de dança. Só que eu dava aula de dança de salão. Então, eu tô aposentado, pensionista e tal, dança de salão. Mas, assim, é diferente. Eu ensinava os passos. A Roberta faz uma atividade onde a pessoa ela tem que se movimentar através do que ela tá fazendo, ela tem que copiar o que ela tá fazendo. Cara, isso é de uma dificuldade absurda. E aí o que eu falo assim, cara, se movimenta. Ah, mas eu não consigo fazer. Se movimenta. Ah, mas eu não posso fazer nada. Coisa. E hoje, assim, como eu estudo muito a parte, ainda mais parte de dor, não tem nada comprovado na ciência hoje que a pessoa que está com dor, eu não estou falando uma lesão que impeça ela de se movimentar. Tá. É diferente, tá? Mas hoje, com dores, assim, dependendo muito, ela não pode fazer exercício. Mas eu tô falando de dor mesmo, é movimento. Não tem, é o maior remédio. Então, você orienta fazer para que ela se movimente. Isso é ciência. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso aí é artigos comprovados de pesquisas, de anos de pesquisa. Então, assim, só que aí a gente mexe não só... E aí, durante a pandemia, né, voltando aqui muito rápido, a pessoa que ela está fazendo exercício, ela estava olhando para aquela telinha, ou para o computador, ou até plugava na televisão... Ela estava desconectada de tudo, dos problemas todos. Sim. E ela estava naquele momento. Então, assim, ela não era só saúde física. O mental dela, porque ela estava naquele... E é isso que eu tento prezar nas minhas aulas, é justamente isso. Eu crio um nível de dificuldade ali, entre aspas, porque eu falo assim, tenta agora pensar na lista do que tem que comprar no mercado. A pessoa não consegue. Tenta, na aula da Roberta, pensar em qualquer tipo de coisa. Não tem como. Não. E aí ela se desliga de todos os problemas que ela tem naquele momento e ela tá ali. Isso. Então, assim, aí depois pensa. E aí eu fico brincando que a gente deixa as pessoas, não só isso, mas muito mais inteligentes, né? Porque tem tanta sinapse nervosa ali ligando que... Na verdade, a aula da Roberta, eu já sabia que tinha. E uma colega sempre me chamava. E aí, um dia, uma nutricionista, minha eterna nutricionista, fez um vídeo, né, dizendo que façam Zumba, porque a Zumba, ela movimenta todo o corpo, né? E aí eu acho engraçado, porque aí eu faço linkando com as suas aulas, que eu sou a que mais reclamo,
e que você faz movimentos que você diz, não sou não, ainda bem. Nunca será. Eu pensava que eu sempre fui Nunca o que será. era. Nunca E os será. movimentos que você fazia, você tem que fazer, porque você tem que mexer com aquele músculo e tal, e você tem esse cuidado de explicar por que tá fazendo aquilo e que é interessante pra gente, né? E aí eu comecei a fazer a aula da Roberta, depois que eu ouvi essa amiga falar. E eu fui, e a Roberta estava de férias, fiz com a Michele, aluna substituta, que substituiu muito bem, né, Roberta? E me apresentou, me acolheu na aula, que isso foi muito legal. E quando eu conheci a Roberta, ela disse, você vai adorar ela. E todo mundo falava de Roberta. Gente, tem que conhecer essa mulher, né? Aí comecei a ir, agora eu também não quero deixar de ir. Porque eu acho legal e divertido. E assim, foi muito engraçado, porque você falou, numa aula dessa você não vai lembrar de nada. E aí eu comecei a rir, porque no meio da aula foi quando me deu aquele link de fazer o podcast para trazer isso. Por quê? Porque eu vi a importância daquilo ali. Foi um dia que a gente estava fazendo um vídeo, que a Roberta tem canal no YouTube, depois ela vai deixar aqui todos os arrobas e tudo aqui para vocês verem. E foi divertido a gente fazer aquele vídeo. E teve um momento que a gente começou a rir, todo mundo, e cada uma indo para um lado, parecia que até que ia fazer xixi ali na hora. E que tava tão engraçado, tão divertido naquele momento, e eu vi, gente, como é importante isso. Né? E assim, eu tô aqui, eu tô na Trulha o tempo todo, eu tô de frente pro shopping, eu poderia ir pra academia todo dia e toda hora. Eu podia ir lá, tomar banho e voltar pra trabalhar. E às vezes eu não tenho tempo, ou eu não faço o meu tempo. E o empreendedor hoje, ele precisa disso pra ele relaxar. E eu já saí da sua aula e já falei, vou voltar pro trabalho. Já. E eu já vim pra cá. E saí daqui 10 horas da noite. Porque eu precisava ir pra relaxar. Mas meio renovada. Voltei outra coisa. Voltei rindo, feliz. Segui o trabalho legal. Então, assim, da mesma forma que eu trago vocês, que eu tenho um olhar mais... Que todo mundo é empreendedor pra mim, né? Porque a gente precisa se vender. A gente vende. Vocês vendem a aula de vocês. Sim. Se a Roberta não chega, todo mundo que entra na aula hoje, ela pergunta, qual é o seu nome? Não vai embora, não. Tem a foto do final. Não sei o quê. Isso é todo um marketing Você envolvido de Exato, forma até... De uma forma diferente, está se vendendo. Quando você entra, você pergunta o nome. E já começa, olha, aqui é assim... E já começa, né? E cada um com o seu jeito. Vocês vendem o produto de vocês. Vocês vendem a marca de vocês, né? Você tem a sua marca. A Roberta daqui a pouco já tem a marca com a Zumba e já vai montar a escola dela de dança. Olha eu. O quê? Zumba Instructor, né? E é legal, e assim, e eu faço um link disso. Vocês sendo empreendedores e vocês precisando ajudar empreendedores. Porque hoje em dia a gente entra na internet, todo mundo é malhado, é sarado, tem que fazer exercício. Essa obrigação, eu não vejo como obrigação, eu vejo como uma necessidade para o nosso corpo. E não é só mais assim, você tá querendo ser a gostosona né, do verão. Vai além disso, envelhecer com qualidade. É você olhar assim um sinal fechando e você conseguir acelerar seu passo ali na faixa de pedestre e não travar, né? Caramba, estiquei uma roupa no varal, me senti bem, né? Levantei do sofá e sem dificuldade. Olha, não sei se você sabe, mas além da Zumba, eu sou professora de educação física. Que ótima maravilha! Mas olha, existe isso aí também. Inclusive, assim, hoje eu ainda não trabalho com personal, eu acho que tem muito por conta disso. Por não ter tempo mesmo, não tenho, porque eu ainda divido as minhas atenções com meus filhos, porque eu tenho um filho menor, o de 21 já não me dá tanto trabalho, mas sendo mãe e querer trabalhar fora não é fácil. Então, imagina eu ter personal nesse meio tempo. Eu levo ele todos os dias, eu tento ser o máximo participativa da vida dele. Então, ele estuda longe na Tijuca, eu vou lá na Tijuca, volto do aula, vou lá, pego ele, volto e faço almoço, e faço comida e vou no mercado. Então, ainda não consigo. Mas eu acredito que tem muita gente isso. Por exemplo, ontem teve uma turma inteira que falou assim, eu esqueci que você é professora de educação física. Eu falei, tá. E são pessoas que fazem Zumba, faz a local comigo, uma atrás da outra, e faz o Pilates, uma atrás da outra. Gente, Então, assim... Que no nosso grupo foi ovacionada ela lá. Eu parabéns. Toda boba. Mas tu sabe que quando eu entrei assim, eu trabalhei, fui coordenador e tal, não sei o quê, e aí me matriculei lá na Bodytech para
Porque era muita novidade na época, em 2010 isso, pra aprender que aqueles caras faziam diferente, até pra levar pra academia menor que você que trabalhava. eu trabalhava e tal, não sei o que. Eu falei, cara, tem que ter uma coisa diferente, até porque eu tinha feito pós-graduação em administração e marketing esportivo. E aí eu falei, cara, eu vou levar. Aí, só te interromper muito rápido, porque tu tá falando disso, porque assim, aí eu entrei pra Bodytech e aí eu fui substituir a dança de salão, porque eu comecei a fazer, a professora, não tem ninguém. Aí ela falou, coordenador, eu falei assim, bota o Fabrício. Resumo, eu peguei um horário de dança de salão. Então, assim, eu ficava brincando que a minha aula era a mais cara de toda a rede, porque eu dava uma aula por semana e deixava de pagar a academia. Então, pra mim, eu ainda tava ganhando, sei lá, 15 reais, 20 reais. Uma pergunta. E aí, uma pergunta. entendeu? Aí a mensalidade não pagava. Eu demorei, tirando as pessoas que fizeram personal comigo de fora, que foram pra lá, eu demorei acho que uns 1 ano e meio para as pessoas entenderem que eu não dava solo de dança. Que você era eu era personal também. de pessoas de fora. Aí Mas falava, você dava ali isso é aqui. onde você só que dava todo mundo, dança. Então, eu pensei, eu tive muito personal de dança. Porque aí é o contrário, tem o contrário. Não, mas é As verdade. pessoas às vezes ficam tão focadas na tua zumba que você faz tão bem, Sim. que elas esquecem que você dá aula de outras coisas que é formada. E, inclusive, eu fui para a educação física justamente. Como já era uma coisa que eu queria, e eu entendi que para você dançar não é simplesmente só dançar, porque, assim, não é sendo crítica, mas já sendo. Isso acontece na educação física, não é só no meio da dança. A internet e o YouTube, ela veio para o bem, mas também tem o mal, né? Você tem que saber. Então, assim, hoje a gente tem muitos professores Ctrl-A, não é Ctrl-C, Ctrl-V. Então, quer dizer, você chegar ali e olhar uma aula e copiar ela do começo ao fim. Sim. Sabe? Isso é muito chato. Você precisa ter o seu jeito de dar aula, né? Você pode se inspirar, você pode olhar, você pode... Poxa, maneira aquele movimento, estudar, porque hoje a internet está aí, né? Mas, assim, é bacana para você ter conteúdo. Agora, hoje em dia, é professor realmente que só sabe copiar e colar. Sim, Então, existe. hoje, eu não sei se o Fabrício comunga da mesma ideia, mas, assim, as coletivas, assim, vão acabar com o tempo, porque... eu não digo que acabar, mas, assim, por exemplo, cada vez que a gente sai de férias, é a coisa mais difícil a gente arrumar a substituição. Porque, por exemplo, no caso da Zumba mesmo, porque também as pessoas... poder aquisitivo, né, tá ruim para as pessoas continuarem pagando a Zumba, você tem que dar muitas aulas. Sim. Eu, graças a Deus, eu dou muitas aulas. Então, assim, eu consigo pagar o meuzinho tranquilamente. Mas é difícil. E aí a pessoa acaba não querendo estudar, não querendo fazer, não querendo... E aí acaba esse copia e cola que é complicado. E aí, quando eu saí de férias, foi assim que você conseguiu, porque a Michelle, ela veio da dança, a Michelle é bailarina formada, e ela se apaixonou pela Zumba, e eu sempre falando, você tem que fazer o curso de Zumba, você tem que fazer, cara, você tem tudo a ver com a Zumba, você tem que fazer... não, mas eu tenho meu trabalho, que ela, né, empresária também e tal. Eu falei assim, não. E aí, quando eu não consegui substituição, fui colocar alguém de outro segmento que não era Zumba, na primeira aula, assim, respeitosamente, mas as meninas me ligaram e falaram assim, Roberta, sem condições, a gente gosta de Zumba, tem que arrumar. Aí a Michelle, eu vou fazer o curso. E aquelas coisas que a gente sabe que não é coincidência, tinha um curso no final de semana. Sério? Eu nem sabia, ela viu? não tinha o curso. E ela não podia simplesmente dar aula de Zumba. Entendi. Ela fez o curso no domingo, porque, assim, essa é uma outra coisa que eu acho que é um outro podcast que a gente tem que ter. Esses cursinhos de 8 horas, né? Sim. Então, assim, te ensina... Né? Mais ou menos. Você vai, né? Então, assim... Mais ou menos. É workshop, né? Não é uma coisa assim, quer dizer, você começa lá às 9 horas da manhã, 18 horas você sai dali, você dá aula às 19. Habilita, né? Se habilita, então, assim, isso. né? Então, assim, é complicado. Então, assim, tem pessoas que realmente têm capacidade, como é o caso da Michelle, que já veio da dança. Tem pessoas que não têm, mas que pegam rápido, têm facilidade, como tem pessoas que não levam jeito. E, assim... Coitada, ela tem o direito dela de começar a ficar dando aula, até melhorar. Então, é uma questão de ter paciência, enfim. E aí, você foi agraciada, porque a Michelle é uma fofa, e ela deu essa aula, e aí, quer dizer, então, assim, porque as pessoas hoje não querem estudar. Você vê um curso que tinha, né? Eu peguei ainda 2 anos do Santa Mônica Fitness, que era um dos cursos, uns congressos mais bem conceituados. Eram lotados, todo mundo queria fazer...
E tinham várias modalidades, natação, né? Não era Hoje só... não tem mais nada, é muito difícil. Cara, os 2 últimos que eu fui, foi assim, fracasso total. As pessoas não querem estudar. Então, as pessoas querem ganhar dinheiro. Então, hoje, para você ser um diferencial, né? Você não é... porque fulano se destaca. É mole falar que fulano se destaca, mas fulano se destaca porque ele estuda, né? Vocês acham que por causa... O Fabrício falou que ele gostou do ambiente da academia. Sim. Ok? Tem gente que fala que não gosta do ambiente da academia. Por isso não vai. Tem as pessoas que têm um preconceito ainda. Vocês já ouviram isso de alguém? Não, isso é porque assim, é um ambiente altamente hostil mesmo, tá? Porque, né, assim, ela tá falando de estudar, as pessoas, elas estão cada vez mais, ela se forma, né? Ela vem ali num estágio onde virou bola de neve, né? Virou bola de neve. Então, tipo assim, as pessoas eram obrigadas a estudar para fazer estágio. Ou, né? Ou você tinha que correr atrás para você ser um bom profissional. Isso. Na minha época, nos locais que eu trabalhei, eu tinha que estudar para me destacar, porque senão eu não aprendia nada, porque os professores não tinham essa cultura. No local que eu trabalho hoje, antigamente tinha uma cultura que todo mundo era obrigado a estudar. Sim. Hoje não tem mais tanto essa cobrança, Sim. tá? Então, assim, a pessoa vem, ela não estuda, e aí o que acontece? Ela chega lá, as pessoas elas fazem basicamente o que elas querem. Sim. E não é porque a academia não tá vendo, não, porque se tornou isso aí. Tá Então, assim, a pessoa que ela não tem uma digamos assim, ela é mais quietinha e tal, não sei o quê, ela tem vergonha de pedir ajuda, Sim. ela tem isso. E as pessoas estão cada vez menos ajudando as outras. Sim. Isso é no dia a dia de vida, como no dia a dia profissional. Isso. Então, assim, esse ambiente, ele é o estilo que eu falo, porque, assim, não dentro de uma sala coletiva, é porque, assim, hoje, como eu trabalho em aula coletiva, se o cara não agregar ali aquela pessoa, ele perde número. E aí E isso vai sair complica. a aula. Isso complica. E a aula vai sair. Não, mas isso assim, você cria um grupo ali, um vínculo, que vão ser pessoas que vão te defender para sempre. É Sim. verdade. Isso aí não Uma tem família. como. É isso. isso mesmo. E só que assim, nos outros ambientes, a pessoa que nunca fez é complicado. Porque você chega lá, você não é bem atendido, grande parte das vezes, e aí você fica ali, aquele negócio, cara, eu vou para ali. A pessoa, às vezes, ela não se sente confortável com o corpo que ela tá, porque normalmente... uma grande parte das pessoas ainda buscam, não é por causa disso, é por causa do padrão estético, e ela não se sente, aí o cara que tá, olha ali e não atende, então assim, afasta. Para você ter ideia, eu acho que se eu não me engano, eu acho que apenas 30% da população praticava exercício físico há tanto tempo atrás. Eu tô chutando o número, mas é um número absurdo baixo. de fazer exercício físico. Sim. Se praticar atividade física, alguma coisa assim, de se movimentar, pouquíssimas pessoas já fazem. Então, assim, o ambiente, ele não é agregador para uma pessoa que tá precisando. É isso. Tímida, que se sente mal por conta do corpo, uma situação nesse sentido, né? E muitas vezes hoje, até por questões mesmo da falta de tempo, Sim. aí o cara chega num local que eu não Que sei ninguém fazer dá nada, atenção. ninguém dá atenção. Gente, mas isso é surreal. Assim, eu acho. Hoje ainda existe algumas coletivas que isso vai do professor, né? Sim. Eu, graças a Deus, todas as minhas aulas são lotadas porque eu agrego mesmo, sabe? Assim, a Mariazinha com 60 anos, com 70 Sim. que chega lá, mas é a outra que chegou e arrebenta, é dançarina. Tá todo mundo junto no mesmo bolo. Eu não deixo ninguém sair da minha sala, entrar e sair sem ser notada. E uma das coisas horríveis já é essa, né? Não, você entrar numa esse sala... ponto eu vou até falar, porque assim, eu tento ser o mais humilde possível. Assim, dentro da minha profissão, eu brigo, eu amo. Todo mundo sabe disso, eu acabei de falar, acabei de botar um vídeo que é assim, cada um sabe de cada um, tá? Só que assim, você chegar lá no local e a pessoa sai de lá mais feliz, sai de lá com menos Sim, problema. poxa, A pessoa que isso estava não com tem dor, preço. parar de ter dor porque ela está se movimentando, sim. isso não dá. Hoje, assim, eu falo que hoje é minha aula coletiva. Eu tenho meus alunos de personal, que inclusive dentro dessa parte de empreendedorismo, as pessoas elas falam assim, elas se formam, eu vou pegar o meu aluno ali. Aí ela dá tanta atenção para a pessoa que em 2 meses a pessoa está largando ela. O cara ele tem um monte de aluno, mas ele não tem ninguém. Eu tenho um aluno meu que ele faz aula comigo há 11 anos, tem um de 7 anos, tem um de 8 anos, tem alguns recentes, tem. Só que assim, a fidelização que você tem que fazer não é
Não é só... Se você não se atualizar e tal, você acaba não fidelizando. Como é o caso de aula coletiva. Se tu não botar se você não mudar o seu comportamento ali o tempo inteiro, né? Porque as pessoas cada vez mais... É isso que eu ia te perguntar. Como você faz para fidelizar eles? Você muda o seu... O quê? Os treinos? Na parte do personal? Cara, eu olho a pessoa. Dessas pessoas que são fiéis. Então, eu esqueço... 90% é pessoa, não é técnico. E não é ser legal. É diferente assim. As pessoas estão lá, mas a Roberta sabe o nome de todo mundo. Sabe, é isso aí. Eu tô falando da aula coletiva, tá? Aí eu vou pegar pro lado personal. Cara, é pessoa. Eu tenho que chegar pro cara, eu não tenho que chegar e pegar pro cara e botar peso naquele dia que o cara dormiu 2 horas e tá cheio de problema para resolver o tempo inteiro no telefone. Você tá vendo que o cara tá estressado, você conhece pelo semblante. Isso é que as pessoas não entendem, que são pessoas. Antes de ser aluno, antes de ser cliente, são pessoas. Então, assim, você saber como é que ela dormiu, se ela se alimentou, se ela tá... Não é ser invasivo. Você vai até onde ela te permite. Você tá fazendo dieta, você tá de mau humor. É isso, mas assim, você tem que entender. Você chegar aqui assim... É tato, como é que tá? Né? É isso. Tato. É isso que fideliza. Não é o que eu sei muito tecnicamente. Não que eu não estude tecnicamente. Só que assim, é você chegar aí, como é que você tá? Tá tudo bem? E tal, não sei o quê. Aí você conversa. Cara, tem gente que é você mais psicólogo. Mesmo sem ter psicologia. Porque a pessoa tá ali, ela não consegue conversar com ninguém. Ela chega ali, desabafa tudo contigo e você fica... Muitas vezes, assim, se você absorver aquilo, vai te dar problema depois. Então é melhor você... Mas você que tá ali... Sabe? Ouvir, mas você não pode absorver aquilo para você também. Não, isso aí eu sei. Você vai dar conselho também em alguns momentos, você até pode conversar, né? Não, até porque a pessoa, se você vier perguntar, você vai ver o seu ponto de vista. Você vai ver o seu ponto de vista. Isso. E aí é muito complicado. Você deixa pra psicóloga que sabe. Eu não sou psicólogo. Só que essa parte Agora, Catarina, assim, quando eu falei sobre que as pessoas não querem estudar, aí eu vou pra câmera da verdade. Ela gosta. Eu gostei da câmera da verdade. Quando eu falei que as pessoas não querem estudar, isso não significa que educação física é pra gente burra. Sim, né? não. Porque, assim, existe também essa gracinha, né? De acharem que, assim, poxa, a pessoa burra faz educação física. Né? Educação física é pra burro. Então, assim, educação física não é pra burro. Educação física requer muito estudo, muito mesmo. E eu acho que, assim, toda profissão... Né? É isso aí. Você hoje falou aqui que você estuda para fazer isso. Isso. Né? Antes, aqui nos bastidores, a gente falando. Então, assim, você estuda para fazer isso, não é qualquer coisa. Isso. Então, assim, vai ser qualquer coisa se depender de você. Quando a gente fala assim que uma escola pública não pode ter pessoas que se destacam lá na frente, vai se destacar, porque se a pessoa quiser ser destacada, se ela quiser ser alguém, ela vai estudar e fazer. Ela pode estudar na melhor escola que for, mas não é aquilo que ela quer. Mas é engraçado que você falou, eu sou administradora de formação, né? Eu sou formada em administração. E sabia que existe preconceito também com isso? Tipo assim, você é qual é a sua... não tinha nada pra fazer, né? Aí você vai fazer administração. Vocês já ouviram isso? Exatamente. Eu fiz, então, as duas coisas que eram de vagabundo mesmo. Que eu fiz administração e fiz educação. Não, mas é isso. Você não tinha nada pra fazer, você não foi fazer TI, você não foi fazer advogado, né? Você não foi ser advogado, você não é médico. Você fez administração, só tinha isso. Não, e hoje, olha só, a gente trabalha hoje, tá? A gente trabalha com a única profissão. Isso aí vai ter gente que vai quicar. Mas a gente é a única profissão que trabalha basicamente, exclusivamente, não exclusivamente, mas com saúde. A gente, porque assim, o fisioterapeuta, ele trata da pessoa ali que está debilitada. Sim. Ele reabilita a pessoa. O médico... A pessoa vai para se prevenir, mas ele tá ali, a pessoa tá, beleza, tá não sei o quê. Só que quem previne saúde, quem tá ali, a prevenção total é só a educação física. Sim. Lógico, assim, quem trabalha com movimento no sentido, no geral. Assim, eu tenho parceiros meus, amigos que trabalham com pilates e tal, que são fisioterapeutas com um pilates mais ali. Mas assim, aqui a gente previne a nossa. Antes da lesão. Porque o pilates hoje ele tá meio que dando uma substituída em algumas coisas em academia, né? Que tem gente que às vezes prefere ir pro pilates, que é um estúdio fechado, pequeno,
para não precisar estar num ambiente de academia. Por isso, até aquela questão A pessoa do ambiente. tem que se sabe? movimentar. Tem, de qualquer forma, se não né? for exercício, porque o exercício é assim, ele é prescrito, ele é coordenado, ele tem ali a atividade tipo de física. pessoa. Se você andar o dia, ser ativo. Uma pessoa que trabalha em casa, abandonada de casa, né? Você está falando das mulheres, cara, mulher, mãe e tal, não sei o que, é mulher, mano. Desculpa aí os homens, mas não dá, a gente não dá conta, Não esquece, dá. De não tudo dá. isso, não, né? não dá, De não dá, fazer não isso dá. tudo. Câmera da verdade, homens, não damos conta. Tá? Não tente, até tenho amigos que Mas dão. hoje você ainda Não, faz, sim. vai lá, pega o Miguel, Não, volta, vai lá, tem minha ajuda rotina, a mas Alessandra, né? a mulher é diferente. Né? E ponto, e acabou, e não vamos discutir isso. Agora deixa eu... vai. Pode falar. Não, então assim, a pessoa tem que se manter ativa. Sim. Ativa. Movimento, porque já é comprovado, aí depois vou aumentar para a paciência de novo, não tem como. É o remédio mais barato, porque é de graça. Isso, verdade. Agora, qual a dica que vocês dariam para quem está começando na área de educação física? Olha, eu diria que, assim, realmente você tem que amar muito o ser humano. Porque sem distinção, né? De idade, de cor, de largura e altura. Porque, olha, o Fabrício falou sobre projeto. Eu também trabalho em projeto social. Eu ia perguntar a vocês em seguida. E, assim, eu tenho um grupo de senhoras na Barreira do Lins que, assim, elas são meu xodó. E elas, assim, elas fizeram... uma vez eu cheguei lá, estava dando aula, e o Guto chegou... E eu botei elas para correrem de ponta a ponta. E ela aí ele chegou, você tá maluca? Botando elas para correr. Eu falei assim, a clínica da família tá ali. Se elas passarem mal, elas vão para lá. Não tem problema, não. Eu falei assim, a gente tem que parar com essa coisa de que a pessoa da terceira Idoso idade... não pode correr. Não pode fazer nada. Ela vai fazer na velocidade dela. Ela vai fazer. E assim, tem uma que tem uma limitação muito grande de joelho. E ela, no correr dela, era andar um pouquinho mais rápido. Entendeu? Então, assim, e ela se sentia muito feliz. Então, às vezes, a gente não pode, assim... O Guto ainda tinha aquele cuidado, né, e tal. Aí teve um dia que foi ao contrário. Eu cheguei depois dele, ele fazendo Jairzinho, a senhorinha indo lá com o joelho lá em cima. Eu falei, ué... Aí ele, foi na tua onda. Porque, assim, hoje, a terceira idade está no crossfit. Isso. Se você olhar um horário de musculação, só tem ali a melhor idade, entendeu? Sem hipocrisia, sem nada. Porque eles sabem que se eles querem sair do remédio, é ali que eles têm que estar, isso tudo. Então, assim, eu amo o ser humano. Eu amo sair de uma aula, seja ela de zumba, seja ela... Porque as minhas aulas, elas costumam... Como eu vim da zumba, eu não sei se eu tenho essa vantagem, mas, assim, eu levo essa alegria da zumba para todas as minhas aulas de mate pilates, por mais concentração que a gente tem que ter numa aula de pilates, por causa da respiração, da concentração mesmo em si, aquele momento tal, aí eu dou uma zoada, brinco e tal, e no final sempre tem a foto, e aí eu né, quebro falando alguma besteira que elas adoram. Então, assim, você tem que gostar do tato. A educação física é o tato. Você tá bem? Nossa, tá bonita hoje. Cortou o cabelo, né? Aí, reparou no tênis. Cara, aí, tênis novo, hein? Ai, ela reparou no meu tênis. As pessoas se sentem importantes, né, Roberta? Mas sem falsidade, né? Sim. Tem que ser uma coisa... natural, normal. Mas você tem que amar o ser humano, porque foi como o Fabrício falou, nós somos da área de saúde. Sim. Então, isso é muito ruim quando você vai no médico, chega lá e o médico... o que você tem? Tá. Vou te passar isso, toma. Próximo. É isso horrível. Aí. Então, assim, a educação física, ela não pode ser assim. Então, se você quer fazer educação física, eu indico sim, mas trate ela com muito amor. Muito amor e muito estudo. Você renovando de estudo, porque toda hora tem estudos científicos, tem coisas novas, e a gente precisa estar sempre se atualizando. Tu resumiu bem. Isso aí, o ser humano, a gente já tinha falado sobre isso. Só que se a gente for pensar... é uma profissão que dá dinheiro. Se a pessoa souber trabalhar direitinho, tem gente com muito dinheiro dentro da profissão.
E tem a pessoa que sobrevive. Não tem como. Assim, a educação física não tem como o cara falar assim, cara, eu tô sem trabalho. Não tem como. Não tem. Esquece. Não tem como. É impossível, porque toda hora, pelo menos tem a vaga de emprego ganhando pouco. Mas tem, tá? Só que não adianta. Eu tenho colegas que falam, mas tá bom, é negócio de amor. Tá, tudo bem, a sua vida. Só que, cara, você fazer alguma coisa que você não ama, que, assim, cara, você tá deixando... Vamos levar, cada um tem uns... vamos nem entrar nessa parte religiosa, cada um tem uma religião, cada um tem umas coisas. Só que, cara, você tá ajudando ao próximo. Isso é o primeiro ponto de qualquer religião que prega o amor, né? Então, assim, você tá ali, você tem que estar ali ajudando. O melhor valor que a gente recebe é cara, obrigado, eu não tô mais sentindo isso, obrigado, melhorei minha vida. Isso. Então, assim, se você focar nisso, cara, o dinheiro vai vir pra você depois, porque você tá fazendo algo que você gosta e que você tá ajudando um monte de gente. Então, aquela energia boa ali, aquela energia positiva que tá ali rodando, vai voltar. Sim. Então, assim, tem que amar primeiro as pessoas, amar o que você faz e amar principalmente a possibilidade que você tá trazendo de melhorar a vida de todo mundo. Show. Agora sim, hoje a gente falou de empreendedorismo, né? Se hoje vocês saíssem do trabalho de vocês tinham ideais de montar o seu próprio negócio? Eu queria muito, né? Dentro da educação física, você Dentro diz? da educação física. Nossa, pra ontem. Eu queria muito. Eu tenho... Assim, às vezes eu paro e fico assim... E seria o quê? Uma academia, um estúdio, às vezes uma eu paro e fico assim, como eu quê? queria ser mais nova. Não é que assim, não, mas você é nova. Não sou nova. 48, né? Não é que assim, eu estou mais nova do que muita gente que é mais velha. Sim, né? isso aí. Mas assim, eu queria ter mais tempo, né? Mais tempo para fazer mais coisa, né? Eu demorei muito. Claro, eu acho que a gente tem que estar sempre feliz com o que Deus deu pra gente. A oportunidade foi agora que eu consegui. Mas se fosse outra época, eu queria ter meu próprio negócio, porque eu sinto essa coisa, assim, essa energia das pessoas muito próximas. Isso é muito gostoso. Você ter o seu negócio. E, assim, eu já me especializei na Zumba, com Zumba Tone, que é uma modalidade que é o Zumba com halter, né? Olha. Então, assim, você faz a parte de localizada em cima, mas na parte inferior você dança. Legal. Então eu faço uma salsa dançando e aqui eu tô usando o aparelho e a perninha na salsa. Então Assim, depois a gente conversa O Fabrício gosta disso, é isso que eu ia falar. Quem faz isso direto é é ele. muito difícil. Então porque depois tem dos que ter uma bastidores a gente Aí, conversa. tem que ter uma já coordenação. já pode sair um projeto Não, aqui. depois- Então, aí tem o Zumba Kids, tem o Aqua Zumba. Então, assim, Olha, eu que conseguiria hoje, com a Zumba e com a educação física, montar um negócio assim, completo. Sim. Tem a parte do Flow também agora, que agora eu esqueci, Circle Mobile, acho que então ainda tem a parte do alongamento, flexibilidade, pilates, que a Zumba trouxe também. Tem o Zumba Strong, Strong by Zumba, que também é mais pesado. Então, assim, hoje a Zumba, junto com a educação física, ela é completa. Então, eu teria vontade. Você quer financiar meu projeto? Não. Olha, não é Eu não por sei, falta de ela fez vontade. essa pergunta. Não, mas é porque a gente está falando de empreendedorismo. Não, e eu tenho que trazer esse sonho de dentro de cada um. Eu costumo falar, porque assim, eu dou uma viajada. Se eu tivesse hoje... Somos duas, se eu fosse uma investidora anjo, uma Camila Farani da vida, porque eu, assim, adoro, né? E assim, de ter esse potencial de dar força, de acreditar nas pessoas, no sonho, na ideia. Era só eu comprar a ideia. Se eu tivesse dinheiro, já tava. Até eu ia fazer Zumba lá também pra caramba. Então, aproveitar assim, na verdade, o que me falta mesmo é o dinheiro. Porque assim... É o dinheiro. Não, eu tô falando porque assim... Mas a parte de atender, o atendimento tá muito precário. Muito ruim. Mas já estou falando assim, mas é muito ruim. Tá? De vários fatores. Então, assim, a minha ideia é justamente porque o que me incomoda é isso. Então, assim, eu conseguiria, até porque eu coordenei muito tempo a academia, a gente vai estudando muito isso, estudei muito tempo essa parte. Então, assim, se hoje você monta um negócio que o atendimento é excepcional, as pessoas vão... Aquilo vai ser diferenciado. Sim.
Isso em N linhas de trabalho, N profissões, tá? Então, assim, o atendimento, ele é muita coisa, eu acho que 80% ali do ambiente vem, tá, não sei o que, mas se você tiver um atendimento ótimo, não tem jeito, tu vai conseguir. Então, acho que o meu sonho mesmo é desse aí. É isso. Porque eu consegui trazer esse... Eu acho que assim como o Fabrício, ele tem esse brilho, né? Tanto que, assim, a gente se conheceu lá, né? Eu não conheci o Fabrício. E aí tem muita gente que fala, né? Porque eu sou esposa do Guta de Alma. Então, assim, ela conseguiu que ela é esposa do Guta de Alma. Então, assim... E, assim, a gente tem esse brilho mesmo... Esse amor, e isso assim, para mim, biblicamente falando, que existe uma passagem que fala assim, tudo que vier à sua mão a fazer, faz o bem. Então, assim, quando eu fazia transporte escolar, as mães ficavam... Falei, Roberta, o que você dá para as crianças dentro do carro? Eu falei assim, nada. Alegria. Aí ela falou assim, não, porque eu vim buscar minha filha na escola, ela não quer ir comigo, ela só quer ir com você. Roberta. Aí eu falei assim, vou fazer o quê? O meu jeitinho. Então, assim, mesmo eu fazendo um transporte que, assim, já ouvi até da minha família, eu falei assim, eu tenho vergonha de falar o que você faz, porque... Sério? Já passei por isso. Gente. Você faz transporte, você é motorista. Eu falei assim, com muito orgulho. Dentro do que eu me propunha fazer, eu fazia muito bem. Então, assim, tudo. Então, pode ser uma aula que, às vezes, numa situação de chuva, de frio, porque eu dou aula para 2, 3, como eu dou aula para 50. Sim, normal. Se foi aqueles 2 ou 3 que naquele momento vieram, elas têm que... Né? Não merecem todo o meu respeito. Então, assim, eu vou dar aula normal. Infelizmente, no nosso meio, a gente... É difícil. Não vem só... tem que dar aula para essas duas. E assim, não é. Então, tudo que vem na minha mão para eu fazer, eu faço Vocês da têm melhor hábitos forma. de meta? De fazer meta? Eu tenho. Tem. Hábito eu tenho, só... Não cumpre as metas? Não, é isso aí. meu amigo que tá lá num bom lugar, Então, que me vamos lá. perdoe. Eu ensinei muito a algumas pessoas. Sim. As pessoas, elas melhoraram muito de tudo que eu passei. Já dei curso com base do que ele me ensinou. Sim. Mas comigo é complexo. Não é fácil, mas eu eu acho que se você não tiver, você meio que se perde Não, no sim, caminho. Sim. Sabe? Total. E assim, não precisa ser meta... Eu costumo falar isso muito com meu marido, que a gente precisa de metas a longo, a médio e a curto prazo. Isso aí. Entendeu? Então, assim, hoje eu tô vivendo uma meta... Assim, de querer algo mais de que só estar numa academia hoje fazendo só a zumba. Entendi. Então, assim, é porque realmente o dia tinha que ter 48 horas, Sim. porque 24 tá pequeno para mim. Então, assim, aonde eu tô nas academias, eu não queria estar dando só zumba. Então, hoje eu tenho 2 academias que eu trabalho com zumba e com educação física. Sim. Então, assim, eu queria estar mais completa. E eu falo isso muito com a minha gerente de uma das academias, que ela fala, você tem que vir pro salão, você tem que vir pro salão. Eu falei, vai chegar a hora de eu ir pro salão. O salão é ficar na musculação? Então, assim, não consigo ainda chegar. Porque quando eu chegar, eu vou chegar para arrebentar. Eu não vou chegar para ser meia. Não vou. Eu não vou. Você tem que dar aula de spinning. Cara, eu gosto de spinning. Só que hoje eu não posso estudar spinning. Não tenho tempo para isso. Porque quando eu tiver... eu vou ser a melhor do spinning. Então, assim, quando eu falo a melhor, não é que eu quero brigar com ninguém. Eu quero ser melhor para mim mesmo. Eu quero ser melhor para os meus alunos. Então, assim, hoje, se eu não puder estudar, eu não entro na situação. Né? Porque senão não vou conseguir. Então, a meta para mim é essencial. Senão eu perguntei da meta porque a gente fala eu perguntei o que vocês gostariam do futuro. Então, sem meta, não. acaba não... Que aí vocês vão conseguir ter essa visão para quem sabe, não é por causa da falta do dinheiro só. Sim. E de repente você encontra alguém ali que diga assim, não, vamos. Ou então chegasse assim, agora, e aí? Né? Qual é? Não, mas nesse ponto então, mas acho que o que falta mesmo é o sabe, tem que cumprir isso aqui. Não é que eu não entrego as coisas fora do prazo. Mas assim, essas metas, assim, porque as coisas acontecem muito rápido e muito... Não, e hoje as mudanças, né? As mudanças acontecem, aí fica mudando e assim, isso. e aí como eu tenho uma certa facilidade de conseguir me adaptar muito rápido, então estabelecer uma coisa ali muito... isso já é bom também. Esse ponto. Em quem vocês se inspiram?
profissionalmente? Isso. E aí tu me pegou, hein? Porque tem várias linhas. Se juntasse um monte de gente... Então, eu assim, é mais fácil porque, assim, como eu não tinha ninguém, nunca tive ninguém, eu só tinha um sonho porque eu amava educação física. Hoje, as escolas, né, quando fazem educação física, tem um monte de... menina, então... Ai, não quero, vou coisar meu cabelo, minha unha. Ai. Eu não, eu sempre fui a moleca que subia a árvore. Então, assim, eu participava de tudo. Então, eu quis fazer educação física porque eu amava a educação física. Depois, quando eu tava... Conta rapidinho aqui, né? Que aí é bom para as pessoas conhecerem a verdadeira história entre eu e o Guto. Quando eu fiz educação... Eu tava fazendo educação física, tava numa academia no Engenho de Dentro. E aí eu comecei a dar zumba, só que eu não saí da academia onde eu malhava. Onde eu malhava, eu não saí, porque eu estava com um pacote ainda e já comecei a dar aula na outra. Então, eu não saí logo de cara, porque eu ainda fazia pilates e tal. Enfim, e aí ele chegou para mim e falou assim, você conhece alguém de Zumba Kids? Eu queria botar o Zumba Kids. Aí eu falei assim, eu conheço, que eu fui outro dia numa academia, lá no Engenho Novo, fui me oferecer, porque eu fui de porta em porta mesmo, levando o currículo mesmo, currículo impresso, né, e botei... Essa é a dica que você daria para alguém. Também, eu fui. Quer água, Fabrício? Tudo. Quer mais água? Tudo que... Pode tudo falar? que... Pode. Tudo Aqui, que... o suporte ajuda. Não, vai ter Tudo que você tem vontade, você tem que ir atrás, não tem jeito. E aí eu peguei e fui. Aí eu falei assim, tem uma academia que eu fui que eu... Falou que não podia botar Zumba porque já tinha o Zumba Kids. Então eu vou lá perguntar. Aí cheguei lá, pode me dar o telefone do professor de Zumba Kids? Olha, aqui a gente não costuma dar o telefone do professor. Você me dá o seu, que eu passo para ele. E assim foi que o Guto Adiala entrou em contato comigo. E aí eu soube que você tá precisando. Eu falei assim, não, na verdade não sou eu. É uma academia, eu queria te indicar e tal, né? E aí eu sabia, e aí foi. E aí ele foi me mostrar aquele trabalho lindo, né, de infantil. E aí até no Papo do Bem que a gente teve aí outro dia, eu falei que eu me apaixonei primeiro pelo Guto, pelo trabalho infantil dele, né? E aí depois eu me apaixonei por ele. Então, assim, eu nunca trabalhei com ele. Eu nunca tive essa vantagem. Que muitas amigas, ele conversa muito comigo sobre isso, sobre o passado dele, tudo que aconteceu e tal. E eu falei assim, cara, então, Jaziel passou pela mão dele, Paola, que hoje é um grande nome na ginástica artística, federada já, né? Com estrutura maravilhosa no espaço dela. Então, assim, passaram pela mão dele. E vários outros que ele fala o nome. Então, eu não tive isso, mas que com certeza, depois de estar na educação física e eu me espelhar nele, isso com certeza, na maneira de como ele trata as alunas, a gente é muito parecido então, assim, eu sempre me espelhei nele depois de ter conhecido. Eu já trabalhava, e aí um dia eu subi, ele me chamou e falou assim, olha, eu vou dar um aulão na Dias da Cruz, essa eu tenho que contar rapidinho também. Eu vou dar um aulão na Dias da Cruz, e você pode passar lá e tal, você leva suas alunas, eu falei, tá, vou levar lá. Aí fui, subi no palco, o palco caindo, o palco assim, tinha uns 2 palmos do chão, mas assim, eu falei assim, posso descer? Ele pode. Eu fui pra rua, aí eu desci no chão, no asfalto e dancei. Quando acabou, ele, muito bom, suas alunas todas. Eu falei, eu chamei, elas vieram. Aí ela, muito legal, qual companhia de dança que você é? Aí eu falei assim, não sou de companhia de dança nenhuma, não. Aí ele, não, você dá aula há quantos anos? Eu falei, não, eu fiz o curso de Zumba agora em novembro, era abril. Nossa! Eu fiz em novembro de 2016 e em abril ele falou assim, você só tem esse tempo de dança? Eu falei assim, só, eu nunca tinha dado aula na minha vida. Ele, você nunca? E você subiu no meu palco? Se eu soubesse disso, eu nunca tinha deixado você subir no meu palco. Sério? Lenda. Ele é lenda. Porque o Guto sempre estava acostumado a estar com os melhores. E ele era o melhor. E ele, né? E eu não conhecia quem era Guto Adiala. Eu nunca fui da dança. Olha, eu não conhecia. Eu conheci ele através de você. Apesar de ter pessoas que, né, amigos nossos uma das maiores coreografias de charme, né? De charme. Que bombou Don't Live, ele que montou. Aquela que a gente dançou outro dia na sala. Foi ele que montou. Eu dançava amo aquela com 17 música, eu anos, amo ele aquela fala, deixa pra lá. coreografia. Isso. Nossa. Não, e todo
todo mundo dança no Nossa, Brasil inteiro, que está no mundo, porque teve pessoas que daqui foram pra fora isso. e ensinou e não sabe. É óbvio, assim, ele Gente. conta isso, e é bom que se diga, né? Porque ele foi bailarino. Ele primeiro, a história dele também é muito engraçada, tem que trazer ele aqui um dia. Porque a mãe dele sempre esperava vir uma menina pra poder botar no balé. Aí veio o menino. Não, agora quando vier, vai ser menino, menina vai pro balé. Veio ele. E ela botou no balé. A mãe dele botou no balé. Sério? E aí a primeira formação dele foi balé ali na Academia Rio. Olha! Aí ele viajou o mundo todo com Muito o top. balé. E aí ele achou o street dance. Conheceu Que lá top. fora. E ele viu um show do Blackstreet, que é quem canta essa música, Don't Leave Me. E ele pegou a parte da coreografia de palco dele e adaptou para uma aula de charme, que é aquela coisa que vem mudando Que é 8, 8, muito 8 e bom. volta. 8, 8, 8 e volta. 8, 8, 8 e fica fazendo aquela coisa repetida vezes. Então, assim, um grupo de alunos pegou e levou pro baile. Sim, e aí ficou, olha. mas a coreografia era dele de dentro de sala de aula. É muito gostosa essa música. Ele foi um Nossa, grande nome. Então, muito assim, boa. eu me inspiro dele por isso, por excelência de estar Bacana. sempre buscando estudar. Isso ele sempre me ensinou, estuda, porque a teoria e a prática, elas têm que andar juntas. Isso eu sempre ouvi o Guto falando. Então, Perfeito, assim, muito ele bom. pra mim é a minha grande Sua inspiração. referência. Eu vou ser mais breve, eu tenho poucas pessoas, porque me inspirar uma pessoa só não, mas Não, mas eu pode agradeço, falar. não, mas eu agradeço muito a esse meu amigo Bruno Padrone, que foi o meu incentivador fora da minha família, que é um cara, ele sabe disso, que toda vez eu falo o nome dele, eu falo pra ele bota, não sei o que, quase chorou já, mentira. Ele, professor Marcelo Costa, que foi um cara que entrou no meu primeiro dia de faculdade perguntando o que a gente queria fazer, ele era coordenador do curso. Uma pessoa altamente referência na ginástica localizada, foi uma das pessoas que escreveram um livro de ginástica localizada que não tem, e o professor Marcelo Costa, que foi o cara que virou no primeiro dia de fala, falou assim, eu tenho uma pessoa que trabalha em educação física que ganha 20 mil reais. Eu tô falando isso em 2003. Olha. E aí isso ficou uma meta, uma meta pra mim. O professor Tofiderzi, que foi o cara que mudou meu nome profissional. Não só isso, mas que me incentivou a enxergar a educação física como atender, tá? o Com N atendimento. motivos. E, obviamente, que o Léo, nos meus últimos 10... Não, também não vou ser justo, porque o professor Marcos Vinícius, do MVF, que mudou toda a minha visão de enxergar a educação física da parte técnica, da certificação que eu fiz. E o Léo, nos últimos... Eu vou falar os 10 anos agora que eu tive, mas... Porque foi desde que eu entrei pra Bodytech, ele me abraçou como amigo mesmo, por N ligações que a gente tem, tanto profissionais mas como pessoais, e que, cara, me fez enxergar a profissão com um lado empreendedor do negócio. Muito bom. Bom, estamos quase chegando ao final e aí eu queria saber algumas coisinhas aqui. Vocês falaram de projeto social, né? Também faço parte de um projeto social, de doação de bolsas, né? De alimentos, mas eu queria conhecer um pouquinho mais. Conheci o projeto, eu não sei se esse é o projeto que você faz, além das senhorinhas da Barreira do Lins, mas eu vi também um projeto que vocês fizeram na semana passada com as crianças. De inclusão. Foi a primeira caminhada inclusiva no MEI. Aí eu queria conhecer um pouquinho, saber um pouquinho dos seus projetos e do Fabrício também. Então tá, vamos falar rapidamente aí. Então, os projetos, eu sempre procuro ficar mais na parte administrativa. Sim. Quando se trata de criança, o Guto não tem melhor e mais capacitado do que ele nesse quesito. E agora, há um grande tempo para cá, antes de ser meio que tá na onda, ele sempre trabalhou quando se falava em criança com deficiência, né? Hoje é PCD, né? Antigamente uma outra nomenclatura. Enfim, já até chegou a se chamar de doente, né? Esse é doente. Então, assim, o Guto já trabalhava, né, com esse público. Ele sempre gostou de trabalhar com criança e agora ele está fazendo atendimento de musicoterapia, que aí ele fez legal, o curso, adoro. né, de musicoterapeuta. Então, ele também é musicoterapeuta. E aí ele sempre teve a ideia de fazer uma corrida no Dias da Cruz. E aí agora ele falou assim, não, vamos fazer uma corrida, vamos fazer uma caminhada. Ele joga a ideia, quem executa sou eu. Então eu fico ali por trás dos bastidores, parece até que é só ele que leva os louros da vitória. Mas eu não me importo, sendo bem sincera, e ele sabe disso.
Porque o objetivo não é esse, né? Quando o casal trabalha junto, eu acho que... Parceria, É né? parceria. Então, assim, para tudo acontecer, tem que ter alguém administrando. E essa pessoa, né, sou eu. E aí foi lindo, maravilhoso. A gente tem esse projeto. Vamos levar esse projeto para o Rio de Janeiro inteiro. Legal. Então, assim, Parque de Madureira a gente vai tentar para lugares bacana. onde... Porque sempre a coisa fica bem na Zona Sul, né? Sim, Tudo na Zona acaba Sul. não trazendo nada para cá, para a Zona Norte. Então, Aham. assim, é questão de festas infantis. Sim. Você sabe que a gente agora está entrando No mês nessa das fase crianças também de também. festas infantis. Não existe festas infantis inclusivas. Ah, não? Então, se você tem um filho com síndrome de Down e quer uma festa... O recreador não faz, eu não sei fazer com esse tipo de público. Ah, não? Não aceita fazer. Até recreador, assim, muitas vezes ele tem aquele esqueminha, momento ali, né, sabe dele, brincar, mas ele não é um educador. Engessado, ele não estuda, porque você vai ser o básico naquilo que você faz se você quiser. Sim, Só depende sim. de você expandir. E, assim, Lógico. eu tô achando ótimo que eles continuem assim. Porque tá sobrando Vocês cada final de estão- é isso semana. aí, A gente isso tá mesmo. conseguindo, graças a Deus. Bacana. Então, assim, projeto social é tudo de bom, né? Maravilhoso. É muito legal. E o Fabrício? Não, eu já trabalhei com esse lance de alimentação muito tempo atrás, num projeto altamente inovador que não tinha nada a ver com educação física. Sim. Sempre ajudei pessoas e tal por N questões, mas agora, recentemente, há alguns anos, eu recebi 2 cadeirantes para trabalhar comigo. Para trabalhar comigo, para fazer Uma minha delas aula. é a Bia. Para fazer minha aula e assim, eu tive que estudar, buscar informação para isso. E eu achei, paralelamente a isso, já tinha um projeto que a Larissa e a Vitória foram as primeiras professoras, que é o CFA, o Circuito Funcional Adaptado. É um dos maiores que tem, já são quase 100 cadeirantes cadastrados. Só que ele é totalmente grátis. Sim. Hoje a gente está trabalhando de forma voluntária, né? Porque assim, o projeto social ele não é que é social pra gente. Tudo bem, a gente pode ser voluntário e tal, mas a gente existe essa parte do trabalhar ajudando as pessoas, ser social para os outros e a gente conseguir realmente, como, vamos trabalhar com festa. Sim. Tá bom, mas cara, dá pra você fazer inclusão, dá pra fazer tudo. Sim. Então, assim, hoje a gente trabalha com cadeirante e os incluídos são as pessoas que não têm deficiência. Os incluídos que não têm deficiência. As pessoas Se eu quiser ir pra lá, eu sou incluída. Você é incluída. Então a muito gente bacana. trabalha, a gente Muito tem legal. os sábados, então É no Engenhão, né? É no Engenhão. A gente estava tendo aula todo sábado e por essa questão de não ter patrocínio, material, tem todo um por trás da coisa que exige grana. Sim. Então, assim, hoje a gente está de voluntário, a gente está fazendo aulas esporádicas, vai voltar. Então, o Circuito Funcional Adaptado, então procure na rede social, né? Muito legal. Deixa o arroba aqui. Deixa, porque é sensacional. Sim. E, assim, mexer com pessoa que tá precisando não só o corpo, mas a mente é maravilhoso. Isso A aí, Zumba muito também bom. tem Zumba pra cadeirante. Tem? Então vamos Olha conversar que depois. legal. Então vamos conversar depois. Aí, viu? Os bastidores Olha vão quais bombar. projetos Olha vão aí, sair que daqui. maravilha. Ó, eu quero estar junto, hein? Com E aí certeza. você Pode ir faz lá. toda a dança, você Show, já que tá na sensacional. cadeira, você... Ó, a Bia já pode ir, viu? Não é só a Bia, já não, vou pode botar uma ir. galera, deixa Tem tá aquela ferrando. lourinha também que faz Sim. a aula, né? Tem o Márcio também, né? Tem várias pessoas. tem, mãe. Qualquer dia eu faço um aqui com a Bia e com o Márcio, que eu já falei com ela, já Show. fiz o convite. E eu quero conhecer o Márcio, que eu não conheço, né? Eles jogam tênis também, como eu jogo. Eles jogam com o mesmo professor. Então a gente tem isso em E comum bom que também, a história né? dos dois como muito cadeirantes legal. são totalmente distintas e são Bem legal pra gente, pra eu conhecer. Eu também não conheço e não entro em detalhes também, né? Bom, eu tenho o hábito de fazer aqui um ping-pong. Bem rapidinho. O que vier na cabeça de vocês pra gente fechar, né? Encerrar aí. Família. Minha base. Tudo. Estudo. Essencial. Tudo. Um medo. Eu tenho medo... Não é medo de morrer, eu tenho medo de morrer e deixar meus filhos ainda sem estarem encaminhados. Eu tenho medo. De não ter capacidade de dar suporte às pessoas da minha família como precisa. Tá. Deus. Sem ele, não sou nada. Tudo. Bom, aqui eu tenho o costume de dar uma lembrancinha Que aqui beleza. para
Olha, para olha isso, gente. É uma lembrancinha do Trulicast Puxa, aqui. Para vocês Olha. lembrarem, né? O nosso símbolo é uma árvore e que essa árvore possa florescer a cada um, né? Dos nossos clientes, de vocês, dos nossos amigos, como empreendedores, como pessoas do bem, pessoas que a gente sabe que tem uma história, né? O objetivo é trazer histórias aqui, trazer pessoas que a plantinha é um simbolismo de que isso se fortaleça, floresça, tudo isso que vocês falaram, as ideias, os sonhos, as metas, e que é isso, e que eu agradeço muito a vinda de vocês aqui. Fiquei feliz, foi uma ideia assim rápida, o retorno, né? Retornar aí numa primavera, que as flores estejam sempre aos nossos caminhos, e é isso. Considerações finais, se puder e quiser deixar uma mensagem final, Roberta. Eu agradeço muito. Eu queria dizer que hoje eu sou uma pessoa realizada, sou muito feliz. E saber que eu faço bem, né? Que a gente consegue, do nosso trabalho, conseguir levar esse bem-estar para as pessoas não tem preço. Eu escuto cada coisa assim que me deixa muito feliz, muito... Ontem eu escutei muita coisa, né? Agradecimentos e tal. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa muito, muito feliz. Então, cada um de vocês, independentemente da idade... Eu era a pessoa mais velha da minha sala quando eu fazia a faculdade. Eu entrei com 41 anos na faculdade de Educação Física. Então, me formei no momento mais crucial que o mundo estava vivendo. Né? Me formei em 2020. Então, assim, não tive formatura, que era o meu sonho. Botei a beca para tirar foto só, mas, assim, não tive a colação, né? Porque não podia se ter, né, essa aglomeração. Enfim, e eu vou, a nossa eterna coordenadora, Ana Cristina da Celso, me prometeu, e aí eu falo com lágrima nos olhos, de eu poder me formar com meu filho. Quando ele se formar. Que bacana! E ela falou pra mim que eu vou legal. conseguir. Então, assim, é mágico. Muito bom. A educação física é tudo pra mim, a dança é tudo pra mim, e eu sou muito feliz de ter conseguido realizar esse sonho. Legal. Eu também agradeço que toda vez que eu tenho oportunidade de falar, a gente está falando aqui de profissão, né? De profissional de educação física, toda vez que eu tenho essa oportunidade de falar, viu? A voz ficou embargada, viu? Você me arrega. De quanto eu amo ajudar as pessoas. Lógico que eu amo trabalhar porque eu tenho que me sustentar. Isso. Mas não tem nada que explique você deixar as pessoas melhores de vida. Não financeiramente, mas aí financeiramente também, porque se o corpo tá bom e a cabeça tá boa, ela consegue trabalhar e consegue prosperar muito mais. Então, assim, agradeço porque essa oportunidade de demonstrar esse amor e de quanto eu gosto do que eu faço, sempre estou apto para isso. Muito bom, muito obrigada. E para você que ficou conosco até agora... Não deixe de dar o seu like, de curtir, de indicar para outras pessoas para conhecer aqui o nosso Trulicast e até a próxima. Ai, foi muito bom. Eu tô falando, você